doutor. Seja bem-vindo à nossa Obrigado. Tribuna Independente. Quer dizer que terceira idade também tem direito de fazer cirurgia plástica, né, doutor? Boa noite. Boa noite. A terceira idade, cada vez mais, ela tem uma saúde mais longeva, né? O que antes era uma idade avançada, há uns 40, 50 anos atrás, hoje já não é mais, né? Porque a medicina correu muito tempo atrás de viver mais, né? Então, quero ter mais anos de vida. Hoje, não é só viver mais, é viver bem. E viver bem é estar bem consigo mesmo, é qualidade de vida, autoestima. Então, o que antes morria com 60 anos, hoje é normal chegar aos 80 anos, com uma boa qualidade de vida. Então, essas pessoas dos 60 aos 80, elas estão vivendo mais, melhores, ativas até sexualmente, né? A qualidade de vida melhorou em tudo. Né? Então, você vê fazendo esporte, viajando, né? Quais são os nichos que tem mais viagens hoje nas operadoras? É a terceira idade, né? Porque estão vivendo melhor e, logicamente, a aparência faz parte também da qualidade de vida. Então, as pessoas querem viver melhor mais tempo. Agora, engraçado que aqui no Brasil nós vemos um número assim astronômico, né, de cirurgias plásticas realizadas. Como que se explica isso, né? Somos a maior população de vaidosos do mundo ou não, doutor? Não. O que acontece é o seguinte, o Brasil é um país continental, né? Um país enorme, né? Além de uma população grande, é uma população que vive perto da faixa do Equador, calor, né? E tem praias. Então, as pessoas curtem ir para a praia, para a piscina, fazer churrasco e acabam expondo mais o corpo. Então, um país, uma grande população que expõe o corpo, essas pessoas que expõem mais se preocupam com a aparência. Né? Na Europa, eles se preocupam muito com a face, né? Com o cabelo, porque é tudo daqui para baixo, né? Aqui está escondido, né? Então, é normal países tropicais, né? De praia terem uma cultura de cuidar mais do corpo. Entendi. Né? Então, por isso, se o Brasil fosse pequenininho, lá no Polo Norte, não teria tanta plástica. Tanto problema, né? Pois nós queremos também falar sobre a questão da ascensão da classe C com relação à cirurgia plástica, né? A gente tem percebido que, apesar de ser um procedimento muito caro, a classe C tem alcançado também essa questão da cirurgia plástica. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, tá? Me espera um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre a classe C? Vamos. Bom, a classe C, primeiro, consegue pagar uma cirurgia plástica hoje em dia? A cirurgia plástica, quando ela começou, ela era bastante cara, tinha poucos médicos fazendo, era uma cirurgia realmente cara, de elite. Aí começou a ter muito mais médicos bem formados, né? Que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem um serviço de residência que monitora a formação e começou a chegar muito mais médicos no mercado, bem formados. Isso trouxe o preço mais para baixo por causa da concorrência. Também a plástica evoluiu. Então, procedimentos que eram muito longos, muito traumáticos, precisavam de anestesias gerais muito frequentes, hoje alguns podem ser feitos com anestesia local e sedação, mais seguro, tal. Então, tudo isso veio barateando o preço da cirurgia plástica. Né? Então, é uma cirurgia. Agora, hoje, ela está muito mais em conta do que era antes. Mais acessível. A classe C, ela pode, em alguns momentos, fazer um parcelamento, né? E fazer sim. Então, a cirurgia plástica, ela aumentou em todos os segmentos, né? Porque ela se tornou mais segura com o tempo, com mais médicos operando, com mais lugares para operar. Né? Hoje existem até hospitais especializados em cirurgia plástica também, que tem um custo-benefício melhor. Então, tudo isso facilitou o acesso a mais pessoas. Agora, doutor André, como que fica a questão do rejuvenescimento para a terceira idade? Quais são as técnicas recomendadas para quem está na terceira idade nos acompanhando e fala, eu quero fazer uma cirurgia plástica? Então, a coisa mais importante para qualquer cirurgia, né, na terceira idade, isso ganha uma importância muito maior, é você avaliar muito bem a parte clínica do paciente. Qual é o risco, né? Porque primeiro a gente pensa na segurança, para depois pensar no que você pode fazer para melhorar.
Porque se não passar no screening da segurança, acabou ali, né? Você não vai operar. Tá. Né? Então, o que importa é a saúde do paciente. Voltando no começo da entrevista, hoje os pacientes chegam numa idade mais avançada muito mais saudáveis do que antigamente. Né? Então, se eles têm uma saúde boa, eles podem fazer a cirurgia, por que não? Agora, precisa fazer o screening, né? Lógico, um paciente com uma idade mais avançada, ele tem uma chance maior de ter diabetes, pressão alta, problema do coração, tudo que a idade leva, colesterol aumentado, que é um fator de risco para infarto, né? Então, você tem que fazer exames mais aprofundados do que faz no jovem, né? E, muitas vezes, em vez de associar cirurgias, fazer cirurgias mais separadas, com porte menor da cirurgia. O que você faria, uma cirurgia mama junto com o abdômen, fala, olha, vamos separar aqui, vamos fazer uma, recupera, faz a outra, né? Então, você tem que tomar tudo isso. Lógico, também tem a parte física que muda. A pele é mais fina, é menos elástica, então ela esgarça um pouco mais, né? As veias são mais fininhas também, né? Então você tem essa parte de que você tem que tomar os cuidados, tem um sangramento menor, porque a reserva fisiológica é menor, né? O jovem, ele recupera mais rápido num trauma, num cansaço, porque a cirurgia é uma demanda física para o paciente, né? Um esforço que o organismo faz para recuperar. Então, o idoso, ele precisa também ter um grau de cirurgia mais tranquilo também. Por exemplo, a gente vê que tem casos, inclusive famosos, de artistas que acabam fazendo a cirurgia plástica, mas fica uma coisa esquisita, que a pessoa quer voltar aos 28 anos de idade. Quer dizer, existe alguma restrição quanto a isso? Quer dizer, vamos supor, se a pessoa já tem uma idade um pouco mais avançada, não se repuxar tanto a pele. Não, a cirurgia plástica mal feita ou exagerada existe em qualquer idade, né? Você pode pegar o mais idoso e pegar o menos idoso também, o mais jovenzinho, que você vê coisas assim. A ideia da cirurgia plástica é ter sempre um resultado natural. Não é transformar você em outra pessoa, é você estar melhor. Então, quando eu vou operar alguém, eu falo assim, a minha ideia é que depois da cirurgia, não é olhar em você e falar assim, nossa, a sua cirurgia. Eu falo assim, nossa, você está tão bem, você está, né, não parece que tem a sua idade. Não é negar a idade, a gente vai envelhecer, tem que envelhecer bem, mas estar bem para a sua idade. Né? Então, é diferente. Então, a ideia é ter um resultado bem natural, compatível com o seu físico, tudo, mas sempre melhor do que você estaria. Né? Então, a ideia é essa, não é você distorcer ninguém. Exageros, Fábio, existem em tudo, em todos os níveis, dúvida, em todas as profissões. Né? Então, a ideia é o bom senso. Qual que é a mais procurada na terceira idade? Tem uma mais procurada? Acaba sendo o lifting facial, né? Rosto, porque né? é o rosto que você tem envelhecimento mais tardio. Né? Então, a plástica, ela não é assim segmentada, mas você tem as cirurgias que vão conforme a idade, por exemplo. O jovem, antes de ter os filhos, procuram muito a prótese de mama, a lipoaspiração. Depois de ter os filhos, lá pelos 35 aos 45 anos, geralmente, que as mulheres hoje estão tendo filhos mais tarde, a mamoplastia, a abdominoplastia, porque depois de amamentar, engravidar, tem aquela flacidez que vem. Né, isso hoje até uns 50 e tantos anos, né? E com a pálpebra por volta dos 45, 55 anos e a face depois. Muitas vezes você já faz a face corrigindo a pálpebra junto, né, na mesma cirurgia. Mas o envelhecimento facial mais evidente vai vir por volta dos 50 ou mais para frente. Por isso que está nessa fase, porque provavelmente as outras cirurgias que se incomodou a paciente nesse decorrer da vida, ela já pode ter feito um pouco antes. Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos nessa. Daqui a pouquinho, me espera aí. Doutor, eu quero falar um pouquinho com o senhor e os telespectadores que estão nos acompanhando e estão enviando as suas questões. Vamos começar com uma questão importante aqui a respeito da... Deixa eu ver se eu falo corretamente aqui. Blefaroplastia. É a cirurgia das pálpebras. Tem uma telespectadora que está perguntando aqui se fazer esse tipo de cirurgia melhora a aparência das pálpebras para quem está na terceira idade. Melhora? Melhora. As pálpebras são as primeiras estruturas que envelhecem na face.
por ter uma pele mais fina, né, ela acaba envelhecendo primeiro. Então, lá pelos 40 anos, já começa a ter uma leve flacidez, que com o tempo vai aumentando bastante. É comum, já na terceira idade, você ter o excesso de pele na pálpebra superior, que dificulta a maquiagem, ela começa a cair por cima do olho, o paciente olha como se fosse até uma cortininha, se tiver muito grande, e acorda com ela inchada e com uma sensação de peso. Né? Então, quando faz a cirurgia, o olho parece que abre, né? Então, fica com o olhar mais descansado, facilita a maquiagem e um olhar menos triste, né? Digamos assim. Agora quem fala com a gente aqui é a Silvia, está nos acompanhando em Belo Horizonte. Ela está perguntando, doutor, eu tenho 87 anos, eu posso fazer uma cirurgia plástica na face sem medo? Não, tem que fazer todo um check-up muito 87 pormenor. anos é uma idade bem avançada. Né? A chance de ter alguma comorbidade que não vale a pena fazer a cirurgia é grande. Por exemplo, qual que seria um dos cuidados que uma pessoa nessa idade precisaria ter, doutor? Não tudo. Tem que checar pressão, diabetes, colesterol, fazer um exame do coração muito aprofundado, porque numa idade avançada dessa, alguma coisinha pode estar limítrofe. E daí não vale a pena correr o risco de uma cirurgia dessa, porque o lifting facial é uma cirurgia longa, né? Uma cirurgia muito detalhada. Antigamente só fazia a pele, tirava a pele, era uma coisa menor. Hoje se mexe muito na parte muscular. Então você faz toda a estruturação do músculo para depois mexer na pele. Então virou uma cirurgia muito mais complexa e mais longa, né? Então provavelmente aí não passaria no screening clínico. Tá. Tem uma idade limite, não, para que a pessoa possa realizar? Não tem, porque depende muito mais da saúde. Tem né? gente que com 87 está melhor do que melhor quem tem que 40. 60, 40. Eu já neguei cirurgia de paciente com 40 porque não dava. Os fatores de riscos eram muito grandes. Né? Já operei paciente com 80 anos, que também fui fazer os exames, acreditava que ia achar alguma coisa, não achei nada. E a senhora falava, olha, minha mãe, meus parentes morreram tudo com 98. Pois é. Aí eu fiz os exames e veio tudo normal, Fabião. Incrível, né? Aí fez a cirurgia, ficou tudo bem. Mas ela, fisiologicamente falando, ela devia ter uns 70, entendeu? Tá. Então, cada caso é um caso. Mas na dúvida, é melhor não operar, entendeu? A gente vai se realmente passou num cardiologista, fez todos os exames. Você tem que ter um check-up muito mais pormenorizado do que num paciente mais jovem. Para terceira idade, para você considerar a terceira idade na cirurgia plástica? Qualquer terceira idade 60 anos 60 em diante? para cima. Isso. Mais homem ou mais mulher na terceira idade faz cirurgia plástica, doutor? Mais mulher, né? Mais em todas mulher, as né? fases, a mulher. Os homens têm em torno de uns 20, 25% de todas as cirurgias. Certo. Tem aumentado porque hoje o homem se cuida mais. Né? Um tempo atrás o homem machão era aquele lá gordinho, né? Todo largado. Né? Hoje não, você vê só os ícones da juventude, eles fazem sobrancelha, eles se cuidam, usam protetor, né? Muitos fazem botox. Então o homem está se cuidando, ele está se cuidando, não é aquele largado mais antigamente. Até porque as mulheres estão se cuidando tanto que se o cara ficar para trás vai ser passado para trás. Fica passado para trás. E na questão abdominal também, né? Abdominoplastia, aquela flacidez do abdômen, né? Que geralmente vem piorando por causa da gravidez, né? Ela é gerada muitas vezes ou um grande emagrecimento, tem pacientes que fazem cirurgia bariátrica, emagrecem muito, tem aquela flacidez, ou depois das gestações. Então, essas pacientes que têm um abdômen que incomodam, geralmente é o que eu estava falando, lá pelos 45 ou pelos 40 anos, que já acabaram, já criou os filhos, quer dizer, os filhos já não são tão pequenos, já não quer ter mais filhos, opera antes, não chega aos 60 anos para fazer a cirurgia, né? Quem se incomoda acaba operando um pouco antes. Deixa eu aqui mandar um abraço para Eliana e Bruno de Pirajuí, São Paulo. Está falando, Fábio, estamos juntinhos com você, parabéns pela matéria. Muito obrigado, está pedindo beijos. Beijos a vocês aí de Pirajuí. Obrigado pelo carinho. Continue escrevendo para a gente aqui. Já eu volto, tá, doutor? Doutor, diga. Eu queria falar um pouquinho sobre uma questão que muitas das pessoas também têm receio, né? A gente sabe que hoje a gente vê diversas matérias falando sobre situações que não deram certo das cirurgias plásticas.
Hoje no Brasil, nós podemos dizer, tanto para a terceira idade quanto para os jovens, que é seguro se fazer uma cirurgia plástica? Cirurgia plástica é a cirurgia mais segura de todas as cirurgias. É mesmo? É. Pelo seguinte, você não precisa operar. Então, você não está com câncer que tem que sair correndo. Tá, Você não tem uma apendicite que tem que operar, senão você morre. Então, se você, na clínica, está fazendo os exames e vê que tem um risco maior, não opera. É o que eu falei no começo. Primeiro a segurança, para depois ver se dá para melhorar. Né? Se a segurança estiver em dúvida, não vai para frente. Não opera. Nada vai mudar, você vai continuar normal. Tá? Você não precisa operar. Então, isso dá uma qualidade para a gente poder esperar o momento certo ou falar não. Tá? Então, também tem que saber falar não. E quando é o momento certo, a pressão está alta, vai tratar a pressão. A tireoide está desbalançada, vai tratar a tireoide. E daí você vai trazer o paciente para o menor risco possível e vai fazer a cirurgia conforme o porte que o paciente pode pegar. O que acontece, Fábio, é o seguinte, todo mundo quer fazer plástica, os médicos. E muitos não são especialistas. Entendi. Entendeu? Então, todo mundo quer fazer uma cirurgia plástica sem ter feito residência e sem ser da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Aí é o problema. O problema não é andar de carro, o problema é andar de carro bêbado à noite chovendo. É verdade. Entendeu? Então, se você vai operar com um especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em hospital, ambiente hospitalar, que tem uma estrutura, é seguro. Agora, precisa ter a estrutura, não adianta, porque tudo tem intercorrência, você tem um risco. Né? Agora, primeiro você tem que saber tratar o risco, o especialista sabe. Segundo, ter condições de tratar o risco. Não adianta você estar num lugar que não tem os aparelhos, a estrutura para você pegar. A diversidade é uma coisa, uma intercorrência, uma coisa que não é para acontecer. Mas se acontecer, tem que estar pronto para ela. Né? Que nem, vou bater o carro? Não, não vou. Então não vou andar de cinto? Não, você vai andar de cinto, porque vai que... Entendeu? Então, é a mesma coisa, opere com um especialista em hospital. Fazendo isso, é a cirurgia de todas as especialidades mais seguras. Infelizmente, muita coisa que acontece aí, que está saindo, é não especialista, e não hospital, fazendo procedimentos não reconhecidos. Então, você não pode culpar a cirurgia plástica pelo problema que, na verdade, não é dela. Entendi. Olha, tem uma pergunta aqui da Maria José, de Caetite, na Bahia. Um beijo ao povo baiano que nos acompanha sempre aqui no Tribuna. Ela diz assim, boa noite, Fábio, boa noite, doutor. A cirurgia plástica pelo SUS é muito cara? Eu estou com 58 anos e estou com esse problema de pálpebras que o senhor está falando. Ela está me incomodando demais. Posso fazer essa cirurgia com a minha idade? Então, a cirurgia pelo SUS é de graça. Né? É de graça? É de graça. O SUS não pode cobrar, né? É serviço público. Né? Agora, o SUS, ele dá muita preferência para cirurgias reparadoras. Né? O queimado, o câncer de mama, né? Que a prioridade é para casos mais graves de reparação. Então, dificilmente vai conseguir fazer pelo SUS uma cirurgia estética, exceto nos hospitais universitários ou serviços credenciados de ensino, né? Ou seja, precisa ter médicos que estão aprendendo a operar. E nesses serviços credenciados, eles vão fazer cirurgias estéticas com forma de aprendizado, supervisionado por professores, monitorizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Então, tem algumas universidades e outros serviços públicos, né? Eu sou formado pela Unicamp. A Unicamp é uma universidade pública. Uhum. Então, atenção, dona Maria, SUS não cobra. Se por acaso a senhora viu alguma coisa, é irregular, certo, doutor? Tá aqui é o aviso. Doutor, obrigado pela sua presença nessa noite, falando sobre cirurgia plástica na terceira idade. Recebemos aqui André Colaneri. Obrigado pela sua presença, doutor. Foi muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, viu? Volte sempre.